Glória a Deus, queridos irmãos. Queria passar um estudo para vocês aqui, chamado Como Transformar as Promessas de Deus em Bênçãos Visíveis. Qual é a parte que nós temos neste processo da graça? Sabemos que Jesus na cruz do Calvário, ele fez uma obra em nosso favor e colocou em nós o Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus, canais de Deus. E somos embaixadores celestiais. Agora, é muito importante nós compreendermos que as coisas de Deus são muito simples. Deus certamente tem um propósito em nossa vida. E ele diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Sabemos que desde a queda, como diz em Isaías 42, o ser humano é um povo saqueado, roubado, escravizado e cegado. O mundo jaz no maligno. Mas nós somos luz do mundo e sal da terra. Somos filhos de Deus, família de Deus. Somos embaixadores celestiais, onde o próprio Deus nos ungiu e nos enviou. Agora, vamos falar de uma forma bem simples e breve sobre isto que, com certeza, é perfeitamente bíblico e também aplicável, é algo que pode ser colocado em prática. Como transformar as promessas de Deus que estão no papel, não é? Como transferir aquilo que está na Bíblia para o visível. Nós não somos deuses, nem temos poder em nós mesmos. Assim como a luz da lua é a reflexão do sol, né? O sol bate na lua. A lua apenas reflete, é uma luz reflexiva. Nós não somos deuses, nem podemos em nós mesmos fazer nada. Jesus disse, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Fruto é aquilo que Deus faz em nós, através de nós. Nós somos apenas canais. Temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja do Senhor. Portanto, é muito importante compreender que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, mas não podemos em nós mesmos. Nós podemos pela participação do Espírito Santo. É muito importante compreender, então, como transformar e também como transferir as promessas de Deus, do papel para bênçãos visíveis. Tudo começa, irmãos, com a palavra de Deus. Ele é o fundamento, ele é a rocha, onde está fundamentada a nossa fé. O homem viverá de toda a palavra que está escrita e realmente interpretada pelo Espírito. Em 1 João capítulo 5, diz que se nós pedirmos algo segundo a vontade de Deus, ele concederá. E já concedeu, diz Efésios 1:3. Lá em 2 Coríntios 1:19 e 20, diz que em Cristo todas as promessas têm o sim e o amém. Aqui nós vemos em 1 João 5:14 e 15, que se nós pedirmos algo segundo a vontade de Deus, temos certeza que recebemos. Agora, como poderemos compreender a vontade de Deus? Sabemos, amados, que o que está na mente de um homem só pode ser compreendido quando ele fala. As palavras são pensamentos de forma inteligível. Não tem como eu saber o que uma pessoa pensa ou sente, a não ser que ela fale. Então a palavra ela é a expressão exata de Deus. O que Deus pensa, o que Deus sente, a palavra. Então Jesus é a palavra e a Bíblia também é a palavra. E ela expressa o que Deus pensa, o que Deus sente, o que Deus deseja, de uma forma muito clara. E o Espírito Santo é aquele que nos faz entender o que Deus está falando. Por que tem tantas seitas e heresias? Porque interpretam a Bíblia de uma forma humana, mas a Bíblia ela é revelada aos humildes. É a unção de Deus que nos ensina todas as coisas. Aqui então nós vemos que nós não podemos esperar nada de Deus que Ele não tenha prometido na Bíblia. Se não está na Bíblia, você pode estar iludido, esperando algo que Deus não prometeu, certo? Muitas pessoas dizem, pega um versículo isolado, pedireis o que quiseres, será concedido. Aí ele diz, eu quero que o meu vizinho morra, porque eu quero casar com a mulher dele. Não, Deus não fez provisão para adultério, nem para roubo, nem para mentira. A provisão de Cristo tem limites. Então aquilo que ele prometeu é dentro da palavra de Deus. Não podemos esperar de Deus aquilo que ele não prometeu. Mesmo que apareça um anjo prometendo, mesmo que um pastor falou que teve uma visão, não importa. Não podemos viver na areia movediça de eu acho, e se aquele anjo é um demônio?
E se aquela pessoa, aquele pastor está equivocado? Portanto, nós não podemos esperar nada de Deus e não teremos certeza que vamos receber, a menos que esteja escrito na Bíblia. Se está escrito na Bíblia, aí nós podemos esperar, porque Deus não mente e o que ele escreveu, ele vela para cumprir, como diz Jeremias 1,12. Então é muito importante que nós tenhamos uma fé bíblica, onde nós só podemos esperar de Deus aquilo que ele prometeu, concedeu na cruz do Calvário e derramou sobre a nossa vida pela presença do Espírito Santo. Em Daniel capítulo 9, no versículo 2, diz assim, olha só que coisa tremenda. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de ano que falava o profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, é de 70 anos. Então, aqui estava Daniel lendo o profeta Jeremias, e ele lendo, ele falou, peraí, mas o cativeiro deve durar 70 anos? Coisa tremenda, né, irmãos? Ele diz, entendi pelos livros. Não tem como nós entendermos a vontade de Deus, a mente de Deus, o coração de Deus, ele é Espírito. Quem revela isso, diz 1 Coríntios capítulo 2, é o Espírito Santo, através das Escrituras, que é a espada do Espírito. Amém, amados? Então, Daniel estava lendo o livro. Estava lendo o livro de Jeremias, ele entendeu que o tempo de cativeiro tinha acabado. Acabou o cativeiro. Aí ele falou, peraí, mas se acabou o cativeiro, eu vou entrar em oração e jejum. Eu vou entrar em oração e jejum porque o cativeiro, de acordo com as escrituras, com o livro de Jeremias, já acabou. E ele começou a orar e jejuar, teve uma batalha espiritual entre anjos e demônios. Deus levantou um rei ímpio para ajudar Esdras e Neemias a reconstruir a cidade. Houve uma revolução tremenda. Primeiro uma batalha no invisível, onde anjos e demônios lutaram ali por 21 dias. Foi uma batalha. Mas, com certeza, os anjos prevaleceram. E dessa batalha no invisível, onde prevaleceu no invisível, apareceram na sequência o resultado disso aí. Tremendo, que da oração de Daniel em cima de uma promessa, que ele foi lá, porque não adianta a promessa existir se você não saber que ela te pertence e não tomar, né? Porque a graça é a mão que dá e a fé é a mão que recebe. Aí nós estamos vendo que havia acabado o tempo do cativeiro. E Daniel entendeu isto. Quando ele entendeu isto, foi para a oração, foi para o jejum, porque a vontade de Deus não acontece automaticamente. Se lembra quando Elias sabia que Deus queria mandar chuva, porque Deus falou que ia mandar chuva? Ele foi para a oração 7 vezes, até que aquilo veio uma pequena mão, uma nuvem no formato de uma mão, e de repente veio um grande temporal. Então as coisas de Deus, elas são tomadas à força, através de consagração, de entendimento bíblico, certo? De um engajamento, de um envolvimento com Deus e com o trabalhar de Deus, o propósito de Deus. Vemos que assim como Deus falou com Jó, que iria orar pelos seus 3 amigos e tudo lhe ser restituído, ele foi curado, vieram parentes do mundo inteiro e ele se tornou o homem mais rico do mundo. Como é que pode Deus mover o visível dessa maneira, que de uma hora para outra você se torna um homem abençoado? Deus move corações, Deus abre portas, Deus dá graça, Deus tem como. A Bíblia diz que o coração do rei, Deus inclina para onde ele quer. Então Deus tem como operar quando nós estamos realmente nele, debaixo do sangue de Jesus, em temor humilde, não estamos em direção do Espírito. Nós vemos que Deus tem realmente como operar, porque ele é o Todo-Poderoso. Em Romanos 8, diz que Deus pode fazer com que tudo coopere para o bem na vida daqueles que amam o Senhor. Tentaram jogar Daniel na cova dos leões, o que aconteceu? Ele foi promovido. Então, quando nós compreendemos que se nós nos entregarmos a Deus, 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Então, aqui está realmente Daniel decidindo toda a nação, o destino de uma nação inteira. Por quê? Porque ele soube como cooperar. Ele teve entendimento bíblico e envolvimento de coração, de consagração. Assim, Deus encontrou em Daniel um canal através do qual ele pôde prevalecer no reino espiritual e aparecer os efeitos no visível. Sempre quando é rompido no reino espiritual, os efeitos podem aparecer no visível. Só falar sobre isso aí, nós poderíamos ficar aqui horas, porque Jesus, no espiritual, ele rompeu com toda doença, toda dívida, todo vício, toda carnalidade. Ele venceu no espiritual, por isso está disponibilizado no visível e é perfeitamente possível sermos guiados em triunfo sempre. Por quê? Porque isso já foi
realmente vencido no reino espiritual e disponibilizado pela presença do Espírito Santo. Nós somos transferidos, diz Colossenses 1,13, do império das trevas para o reino do amado. Nós fomos então transformados em ganhadores de almas para Deus. Nós somos transferidos para a saúde divina, para a sabedoria de Deus. Temos a mente de Cristo, né? Então, essa presença do Senhor em nós agora nos ensina isto, a como nos envolver com Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, para que aquilo que é promessa possa ser percebido. Aí vai gerar fé em nós. Se nós não formos ouvintes esquecidos, não formos terra ruim, que ouve, não acredita, ou ouve e esquece, mas nós guardarmos a palavra no coração, nós ouvirmos como terra boa, né? Nós ouvimos como terra boa, o que vai acontecer? Nós vamos crer na promessa. Nós vamos compreender a dimensão da promessa. Nós vamos compreender a abrangência da morte e ressurreição de Cristo, o que é que nós recebemos como herança, benefício, privilégio, resultado pela morte e ressurreição de Cristo. Quando nós meditamos na palavra de Deus, né, como terra boa, nós conseguimos compreender e crer. Amém, amados? Cooperar para que aquela promessa seja realmente recebida. Porque se uma pessoa lê e não crê, ou lê e não entende, aquilo ali as aves dos céus vêm e tiram aquela semente. Mas a terra boa, ela vai meditar como fez aqui Daniel. Ele entendeu pelos livros, irmãos. Ele entendeu pelos livros. A Bíblia diz em Hebreus 11:3 que pela fé nós compreendemos. Então, quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, abre-se um horizonte. O enfermo consegue ver que Jesus levou as enfermidades. A pessoa que está endividada, ela consegue perceber que o Senhor tem provisão para suas necessidades. Aquele que está caindo em pecado, vício, escravizado, ele entende que o Senhor Jesus levou tudo aquilo que tira a paz. Aquele que está com depressão, com angústia, ele entende que a paz lhe pertence e que o Senhor quer habitar no coração dele. É uma coisa tremenda essa nova vida que se descortina aos nossos olhos espirituais, bem quando nós recebemos o Senhor Jesus e começamos a meditar na palavra de Deus. Abre-se uma realidade que é a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Pelos livros, Daniel entendeu que o cativeiro tinha acabado. Você veja, o cativeiro iria continuar, porque a promessa existia, mas aqui está alguém que vai se juntar a Deus para ligar na terra. O Salmo 115:16, que a terra Deus deu aos filhos dos homens. Deus queria libertar aquele povo do Egito. Já havia chegado o tempo de acabar o cativeiro, né? Mas Deus foi lá falar com Moisés, né? E Moisés foi esse canal. Deus diz, você vai como Deus, né? Nós não somos deuses, mas somos filhos de Deus. O que significa, como senhor da situação, como representante de Deus, como embaixador celestial, como boca de Deus nessa terra. Então Moisés foi ali, representante de Deus. E nós precisamos compreender que as coisas de Deus aparecem no visível à medida que Deus opera em nós e através de nós. Portanto, não é porque Deus é soberano, né, que as coisas vão acontecer automaticamente. Não, elas vão acontecer através de pessoas, né, que realmente compreendem o propósito de Deus, se engajam e se envolvem. Deus, através de Davi, operou um livramento. Aquele gigante estava afrontando o exército de Deus vivo, desafiando o exército de Deus vivo. E Davi foi aquela pessoa que diz, Deus vai operar um livramento agora. E agiu pela fé. A fé sem obras é morta. Então nós precisamos compreender como nós podemos realmente cooperar no processo. Porque Deus, é todo poderoso. Mas ele escolheu a participação humana, a fé. Deus escolheu livrar o homem através da fé, do realmente relacionamento com ele. Nós vemos em toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse que Deus é soberano. Ele é o Todo-Poderoso, mas ele operou através de pessoas que andaram com ele, entenderam o propósito dele, se envolveram de coração com atitude e através dessas pessoas Deus fez aparecer no visível a vontade dele na terra. Então, como transferir, como transformar promessas que estão no papel para bênçãos visíveis? Vamos ver. Primeira coisa está escrito. Se não está escrito, não tem como nós esperarmos de Deus. Se está escrito no livro, está escrito na Bíblia, né, irmãos? E eu entendo aquilo, que sou herdeiro em Cristo. Eu ouço como terra boa, eu ouço e misturo aquilo com fé, como diz Hebreus 4:2. Eu entendo
entendo, irmãos. Veja só, eu medito e eu entendo. Eu compreendo que aquilo é a vontade de Deus, que aquilo me pertence, que aquilo realmente Deus quer que aconteça na minha vida. Então é muito importante não ouvir mestres falsos. Vai ter pessoas que vão dizer que Deus não quer curar, vai ter pessoas que vão dizer que Deus não cura mais, que não existe mais sinais, que Deus não quer te prosperar. Cuidado com o mestre que você ouve. Tem mestre que vai dizer que Deus não se importa com a sua vida financeira, com o seu gás cortado, com a sua luz cortada. Tem muitas pessoas, pastores aí, que se você for ouvi-los, você está ouvindo demônios de incredulidade. Quanto mais eles abrem a boca, mais eles soltam demônios, porque eles vão gerar em você a impressão de que Deus não se importa com você, que Deus não quer te dar nada, que Deus não se importa com o seu sofrimento, que Deus só tem o céu para você, que aqui na terra ele não tem mais nada. Bem diferente do Jesus que passava na Galileia, curando enfermos, libertando os oprimidos, libertando os endividados, elevando os pecadores ao arrependimento. Então, o Jesus, que é o nosso modelo, mostra claramente que ele se importa com o espírito, com a alma, com o corpo, com a eternidade, com a vida financeira, com a família. Tudo foi incluído na cruz de Cristo, né, amados? Então, nós honramos o sacrifício de Cristo quando nós cremos que ele levou todos os efeitos da queda e que ele realmente concede uma vida abundante. Então, está escrito, e eu estou ouvindo a palavra genuína e crendo que aquilo me pertence. Então, tudo começa pela renovação da mente, aonde há uma nova vida que Cristo conquistou para mim e para você, de santidade, de vitória sobre o pecado, sobre a carne, o mundo, os efeitos da queda. Quando eu começo a compreender isto e começo a entesourar no meu coração, terra boa, guardo no coração. Primeira coisa, está escrito. Então eu leio, entendo e guardo no coração. Guardo no coração para não pecar contra Deus, continuando incrédulo, né? Eu guardo no coração, vou enchendo, ó. A Bíblia diz, Colossenses 3,16, habite abundantemente, ricamente a palavra de Deus no vosso coração. Eu vou entesourando e vou ganhando. Ó, tô enchendo o tanque aqui, ó, irmãos. Se o tanque estiver vazio, não vai adiantar nada, né? Coração vazio é casa de demônios, vem 7. Não adianta a casa ser limpa, dizer que recebeu Jesus e não se encher do Espírito, da palavra, da comunhão com Deus. Então, você vai ouvindo, entendendo e guardando no coração, misturando com oração, né? Você vai ganhando, vai transbordando, transbordando, transbordando. A palavra vai enchendo, vai enchendo. Vai entesourando. Ó, o cofre do teu coração está cheio de tesouro. Diz que Maria guardava essas palavras no seu coração, entesourava essas palavras no seu coração. Coisa linda isso, né, irmãos? Então a palavra de Deus é um tesouro. À medida que você vai enchendo o coração, vai enchendo o coração, vai enchendo o coração da palavra de Deus, com entendimento, com fé, você vai ouvindo, crendo e vai enchendo o seu coração. O teu coração vai enchendo, ó. Vai enchendo, vai enchendo. Isso demora um tempo. A Bíblia diz no Salmo 1 que se você meditar nessa palavra de dia e de noite, tudo que você fizer prosperará. Então você vai enchendo, guardando no coração. Terra boa, vai guardando no coração. Chega uma hora que transborda. O que é transborda? A boca fala do que transborda o coração. Mateus 12:34. O que vai acontecer? A tua boca vai falar com fé. A Bíblia diz em Provérbios 18, 20 e 21 que o poder da vida e da morte está na boca. Então, o homem, desde a queda, o coração dele está vazio. Então ele fala, mas não tem poder, não tem unção. Por quê? Porque a unção e o poder está em Deus. Todo o poder e unção está em Deus. E quando Deus vai habitar em nosso coração, é como uma usina de força aqui, ó. A palavra, o Espírito, o poder de Deus, né? Aí, o que acontece? Não existe o poder do pensamento positivo, nem o poder da palavra do homem. Só existe um poder, que é o poder de Deus e o poder da palavra de Deus. Só esse poder que existe. Tudo é força, mas só Deus é poder. Então, vejam. A boca vai falar, mas como o coração está cheio do poder de Deus, pela presença de Deus, pela palavra de Deus, vai transbordar. Vai sair junto com a sua voz unção, virtude. A diferença de Jesus e dos fariseus é quando ele falava tinha virtude. Os discípulos, Pedro, Paulo, João, quando eles falavam tinham virtude. Por quê? Quando você tem vida com Deus, você é unção de Deus, aquilo que está cheio do coração transborda a boca. Então a pessoa que está cheia de amargura, a boca é cheia de amargura. O coração está cheio de sensualidade, a boca está cheia de sensualidade. O coração está cheio de medo, a linguagem é a linguagem do medo, né? Agora, se o coração está cheio de fé, 2 Coríntios 4,13, nós falamos por quê? Porque cremos. Se você vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. O que você enche o seu coração, você fala. E você fala com fé, sem duvidar no coração, porque o coração está cheio de fé. Então, a boca traz do coração o tesouro. O que é o tesouro?
é a presença do Senhor. Tinha um homem que comprou um terreno e nele tinha um tesouro escondido. Esse tesouro escondido não é a igreja local, não é o pastor, não é o culto, mas é a presença do Espírito Santo trabalhando através da palavra, da oração, dos dons de cada irmão, entende? Então, esse tesouro em vaso de barro, a excelência é o Espírito, é a fé, é a palavra, é a presença. Amém, amados? É a comunhão diária com o Senhor pela graça. Portanto, a sua boca vai falar com fé. A boca vai trazer tesouro. Imagine, irmãos, que eu passo um cartão, mas ele não tem saldo. Ou assino um cheque, ele não tem saldo, né? O que é o respaldo do cheque? É o que tem lá no banco. O que eu teclo no caixa eletrônico? O que vai sair de dinheiro ali? O que tem na conta. Então, o que nós estamos falando? A boca não pode falar? O respaldo é o quê? O que tem aqui. Pedro diz, o que eu tenho, eu te dou. Ó, o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Por que Pedro podia dar? Porque ninguém pode dar o que não tem recebido. Paulo diz, o que eu recebi, isso também vos entreguei. Nós temos recebido o poder, Atos 1:8. Nós temos recebido uma presença, a presença do Senhor. E essa presença que veio habitar em nós, ela flui como rios, João 7:38, ela flui. Entende, irmãos? A boca traz do coração o tesouro. E quem não tem o tesouro? Só sai carne. Só sai mundanismo. A boca fala, o coração está cheio. Você só vê coisas deste mundo, o mundo fala as coisas do mundo. Mas o homem espiritual, o homem cheio do Espírito, o que transborda da boca dele? A palavra, a unção, a virtude, a presença do Senhor. Junto com a sua voz está a presença do Senhor. Portanto, não existe o poder do pensamento positivo, nem o poder da palavra do homem. O que existe é o poder da palavra de Deus com o Espírito junto. O Espírito é a palavra, lá em Gênesis 1. O Espírito ficou esperando pela palavra, não é? E aí ele se moveu e mudou o cenário. Já no Novo Testamento, a palavra, que é Jesus, ficou esperando o Espírito. E quando ele se batizou nas águas, o Espírito veio. Então o Espírito é a palavra é Espírito, a palavra é o poder. A palavra é o poder. Então, a palavra e o poder é a presença e o conteúdo que é profético. Olha só. Então, nós vemos em Deuteronômio 30, 19, 20, que o Senhor diz assim, coloco diante de ti o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. Então, a bênção está do lado da vida e a morte está do lado da maldição. E ele diz, o poder da vida está na boca. O que é a vida? Jesus é a vida. A palavra é a vida. A palavra de Deus é a vida. Ele é espírito vivificante. O último Adão é espírito vivificante. Então, a morte campeia, o mundo jaz no maligno, mas tudo pode ser vivificado pela palavra. A vida está no lado da bênção. Então, palavras com fé liberam a confirmação de Deus. Deus se move. Quando Deus falou com Ezequiel, fala com os ossos secos, Ezequiel não tinha o poder da palavra, nem o poder do pensamento positivo. Ezequiel apenas falou. A palavra não volta vazia. Deus fala, você fala com Deus, ela não volta vazia para Deus, certo? Então, Deus falou com Ezequiel, ativou a fé. Ativou a fé. Aí Ezequiel falou, ele disse, quando eu falei, conforme o Senhor falou comigo, os ossos se ajuntaram. Então nós somos assim como Ezequiel, nós somos embaixadores celestiais, porta-vozes celestiais, diz, naquele momento não será voz, mas o Espírito Santo. O que acontece? Quando nós falamos, nós estamos falando a palavra porque Deus nos enviou. Foi Deus que nos comissionou e nos ungiu, João 15,16. Então, a liberação, quem tem vida com Deus, ele não passa apenas letra. Quem tem vida com Deus não é um fariseu que fica passando só conteúdo, informação. Ele libera unção, vida, presença, porque o Espírito vai junto com a sua palavra. Então a palavra é como um container, está cheio do quê? Amargura. O que está cheio o coração vai falar a boca. A pessoa está cheia de soberba, vai sair soberba na sua palavra. Dois pregadores pregam o mesmo texto. Um está cheio de soberba, sai soberba com a sua palavra. O outro tem unção, sai unção com a sua palavra. Então sai pela boca o que entrou pelos ouvidos e caiu no coração. Ó, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, palavras com fé liberam uma confirmação de Deus na estação própria. O Salmo 1 diz que você medita e na estação própria Deus dá o fruto. Então, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus é que dá o crescimento. Não é nós que provocamos o milagre, não é nós que fazemos acontecer. É Deus que fez acontecer lá na cruz do Calvário e é o Espírito Santo, Deus, que faz acontecer no visível. Então, o que opera em nós e através de nós e que dá o crescimento, este é Deus. Esse é o que tem o poder. O homem não tem o poder de produzir milagres. O homem não tem o poder do pensamento positivo, da palavra. Não. O poder da palavra é que está no homem. Quem tem poder é a palavra, não o homem. E a palavra é Jesus Cristo. O nome dele, Apocalipse, é a palavra de Deus.
Portanto, quando eu tenho vida com Deus, junto com o conteúdo está o quê? A presença, porque a presença está aqui, então a presença está aqui. Se a presença está aqui, a presença está aqui, ó. Se a presença está aqui, a presença está aqui. Se a presença está aqui, a presença está aqui. E quanto mais da presença tem, quanto mais a presença tem, mais a presença flui. Mais a presença flui. Mais eficácia, mais unção, mais liberdade para o Espírito. Como ele disse em Mateus 3,3, preparai um caminho para o Espírito do Senhor. Aqui está. E Marcos 16:20 diz que o Espírito Santo ia confirmando os atos dos apóstolos. Então o que acontece? O Espírito Santo gerou em fé. Gerou a fé em nós e agora ele nos faz canal de bênção, mas a fonte é ele, o poder é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Ele é o que está causando tudo isso, nós somos apenas canais. Amém, amados? Então é muito importante compreender isto, que esse Espírito que gerou em nós a fé, agora ele confirma. Ele confirma. Se Elias orasse, foi Deus que inspirou Elias para orar? Foi. Mas Elias orou. Elias podia fazer cair fogo do céu? Não podia. Mas Deus confirmou a fé. Ele é o autor e consumador da fé. Ele gera a fé, depois ele confirma a fé. Deus moveu Moisés para diante do mar. Moisés obedeceu e levantou o cajado. Mas Moisés poderia abrir o mar? Não. Deus confirmou abrindo o mar. Josué rodeou Jericó. Mas Josué poderia derrubar Jericó? Não. Deus confirmou ali, amados, derrubando Jericó. Então, Deus, ele nos leva a agir com fé e depois ele confirma a fé. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Você veja, a nossa participação é ser canal. Nós não produzimos milagres, nós não somos deuses, né? Aqui está. Então, em Marcos 11:23-24, e se você crer no seu coração e disser com a sua boca tudo o que você disser, será como você diz? Portanto, é importante crer, Romanos 10:9-10, mas também dizer. Não é que você vai dizer o poder da palavra, não é a tua palavra, é a palavra de Deus. Não é você falando, foi Deus que te enviou, foi Deus que te mandou falar. Foi Deus que te enviou como embaixador celestial. Foi Deus que mandou você curar enfermos, expulsar demônios. Amém, amados? Então é muito importante compreender que palavras com fé vão frutificar na ação própria. E é Deus que vai fazer aparecer no visível, não é você. Não é as tuas palavras, é a palavra de Deus. E quem vai fazer aparecer no visível? Deus, porque só Ele tem o poder. Então, em João 15:8 diz, se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, tudo que você disser será feito, tudo que você pedir será feito. Como que isso é feito? Se eu estiver em vós, quem que está no nosso coração? Jesus Cristo. E a minha palavra? A palavra de Deus. É muito importante isto. Então, nós fomos transportados, em Colossenses 1:13, do império das trevas para o reino do Filho amado. Então nosso espírito já está sentado nas regiões celestes. Tudo se fez novo, de 2 Coríntios 5:17. Agora, a nível de alma, corpo, circunstância, neste mundo que jaz o maligno, não é maior do que o que Cristo já fez. O que nós somos é maior do que nós estamos enfrentando. Amém, amados? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Portanto, Deus nos fez saudáveis e o nosso corpo vai sarar. Deus nos fez prósperos, ou seja, em condição de realmente ter uma vida digna, nossas necessidades, e para sobrar, para ajudar em generosidade o órfão, a viúva, a missionária, né, amados? Então é muito importante compreender que nós fomos transportados e transladados, em Efésios 2:6, que nós estamos assentados com Cristo lá no céu, nosso espírito, nosso verdadeiro eu, mas nosso corpo ainda está aqui nessa terra. Mas o que nós somos no corpo, nas finanças, na conta bancária, nós não nos identificamos com isso. Amém, amados? Nós nos identificamos com Cristo, porque 1 João 4:17 diz que como Cristo é, somos nós nessa terra. Então a Bíblia diz em 1 Coríntios 6:17 que aquele que se une ao Senhor é um só com Ele no Espírito. Portanto, nós somos Espírito. Amém, amados? Temos uma alma, habitamos num corpo, mas isso que está ainda em fase de restauração, isto é secundário. O que Deus determinou é isso que nós cremos. Nós cremos que já somos prósperos, já somos saudáveis e cheios do Espírito Santo. E à medida que nós cremos no que nós realmente somos, o corpo e a alma e as circunstâncias vai ser o efeito dessa semeadura profética. Portanto, Romanos 6:11 diz, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Considerar-se é ver-se como tal, é falar como tal. Quando Deus disse para Moisés, olha, considere-se agora meu representante diante de Faraó. Então ele foi lá e creu e falou como representante de Deus. Quando Deus enviou os espias lá, um de cada tribo, né, as 12 tribos de Israel, 10 deles, por causa das circunstâncias visíveis, se identificaram com a circunstância. Eles disseram, nós somos gafanhotos, nós não vamos conseguir. Então eles se identificaram com o problema.
Mas Josué e Caleb se identificaram com quem? Com Deus. Não, Deus disse que nós vamos entrar. Nós somos príncipes. Deus disse que nós somos príncipes. Então o que é se identificar? Considerar. É ver e falar como tal. Se Deus diz que você é filho, então você diz sou filho. Se Deus diz que você venceu o pecado, então você venceu o pecado. Se Deus diz que suprir as tuas necessidades, então você concorda. Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Portanto, é muito importante ter uma linguagem de fé. A fé sem uma linguagem de fé é obra morta. Né? A linguagem de fé sem fé no coração também não adianta. Os filhos de Seva disseram, em nome de Jesus que Paulo prega, sai. Não adianta nada você falar que nem um papagaio, você não tem vida com Deus. Mas também não adianta crer no coração e não dizer com a sua boca. Então nós temos aí a fé equilibrada, a fé sem obras é morta. Muitas pessoas falam que tem fé, mas você vai ver na vida não tem virtude. Não está havendo manifestação como em Atos dos Apóstolos. Então o que é inferior a Atos dos Apóstolos é seita. É doutrina de homens e até demoníaca, tá, amados? A verdadeira doutrina ela é confirmada com sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Nós não pregamos sinais, prodígios, maravilhas e milagres, nós pregamos o evangelho, mas Deus sempre confirma com sinais, prodígios, maravilhas e milagres, tá bom? Então nós vemos aqui que há uma restauração. Por onde quer que esse rio passar, tudo viverá. Ezequiel 47 diz, no versículo 9, que onde quer que esse rio da vida passar, que desce do trono de Deus, por onde quer que esse rio passar, tudo viverá. O rio começa no ouvir a palavra genuína. Você entender a palavra genuína, você orar e crer, você semear no Espírito, você perseverar confessando, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho em Cristo. Porque na condição humana nós não somos nada. E então nós cremos, tá? Meditamos, cremos, aí nós começamos realmente a encher o coração dessa palavra e semear. E aí Deus vai fazer aparecer no visível. Então aquilo que estava na Bíblia, pelo entendimento, pela fé, pela semeadura profética, se transformou em quê? Em milagre visível. Era isso que eu queria passar para vocês. Está passando o carro do sonho, irmãos. Aqui no bairro, não se importe com esse barulho, nós vamos orar agora, tá bom? Pai, em nome de Jesus, colocamos essas vidas diante de Ti, que o Teu shalom, a Tua graça, a Tua unção, a Tua revelação venha sobre essas pessoas e que elas sejam cheias do Espírito Santo para entender, para compreender, para crer, para perseverar semeando no Espírito e regando no Espírito, adorando, como diz em Colossenses 4:2, velando nas orações já feitas com ações de graça. E na estação própria, Pai, aquilo que era promessa virará milagre no visível. Em nome de Jesus, amém, amém. Um grande abraço, amados. Foi muito bom participar com você dessa live. Foi muito bom. Passe essa mensagem para mais pessoas. Daqui a pouco estará disponível aqui no Facebook, no YouTube e também no WhatsApp. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?